e agradável vontade de Deus. Mais uma vez, poder aqui, juntamente com os irmãos, meditar por alguns minutos sobre aquilo que Deus fez por nós, sobre aquilo que Ele tem feito e sobre todas as coisas que Ele pode fazer, que às vezes nós estamos limitando, o grande poder de Deus, estamos limitando a vontade de Deus, e isso limite tem na minha vida, limite tem na sua vida, mas para Deus não tem. Deus, Ele é o controlador de todas as coisas, Ele é aquele que está cuidando, Ele é aquele que quer a minha e a sua dificuldade para Ele controlar. Amém? Quando nós olhamos para o capítulo 12 de Romanos, nós vamos ver em algumas traduções falar sobre uma nova vida, falar sobre eu e você observar a partir do verso 2, sobre a perfeita e agradável vontade de Deus. É sobre isso que eu quero focar na noite de hoje, para que eu e você tenha um ensinamento, um aprendizado com a palavra. Quando nós olhamos para o capítulo 12, o verso 2 de Romanos, nós vamos ver Paulo escrevendo e deixando bem claro para mim e para você, para que eu e você não se conformasse com as coisas deste mundo. Na minha tradução, nessa que eu estou usando nesse momento, fala com as coisas desse século. Mas nós entendemos que é para eu e você não conformar com aquilo que o mundo está trazendo, com aquilo que o mundo está colocando para mim e para você, não só lá fora, mas também dentro das igrejas de algum tempo para cá. O capítulo 12, ele inicia no verso 2 falando para que eu e você não se conforme com este mundo, com este século, para que eu e você não venha conformar com as coisas que está vindo e querendo adentrar para dentro das nossas casas, para com as coisas que está querendo chegar e entrar para dentro da igreja. Pastor, mas nós não pode jogar para fora tudo aquilo que está vindo. Sim, tem muita coisa que não tem como eu e você jogar para fora, não tem como o nosso pastor jogar para fora, mas nós não podemos nos conformar. O conformismo, o achar que está tudo certo, o achar que isso é normal, está trazendo para dentro da nossa casa e da nossa família prejuízos. Prejuízos esse que hoje, ele começa sendo um prejuízo para os nossos filhos, e daqui a uns tempos será para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então nós já precisamos começar a ensinar daqui, para que o prejuízo lá na frente venha a ser menor. Para que esse prejuízo lá na frente, ele não venha a ser tão devastador na vida da nossa família. O verso 2, ele fala sobre um conformismo que ele já aconteceu no mundo, que ele já aconteceu em algumas denominações, um conformismo que ele vem para dentro da igreja, mas que nós precisamos olhar para a palavra da forma que vamos olhar hoje, e entender que esse conformismo, ele não pode continuar. Pastor, o senhor vai falar sobre usos e costumes hoje? Não, usos e costume não é algo para mim falar. Eu quero falar com você na noite de hoje sobre eu e você não conformar com certas atitudes, eu e você não conformar
com certas coisas que as pessoas lá no mundo estão falando para mim e para você, que às vezes isso precisa ser combatido com palavras que venham de dentro da Bíblia, palavras que o Senhor deixou relatado, palavras que Paulo escreveu, palavras que João escreveu, palavras que Lucas escreveu, palavras que eu e você tem e sabemos que é para nós um manual para combater algumas coisas que está vindo e que nós precisamos fazer com que elas parem quando chegar em nós, né? Esse verso de número 2, ele é interessante e ele nos dá uma condição para dar início naquilo que nós queremos falar na noite de hoje, porque facilita muito, porque deixa para mim e para você facilidade, porque ele fala assim, mas transformai-vos pelo nosso entendimento, ou por algumas coisas que eu e você estamos vendo e que nós já sabemos que por aquilo que eu entendo da palavra, por aquilo que eu conheço da palavra, por aquilo que você conhece da palavra, nós precisamos entender que eu e você precisa sofrer uma transformação. Paulo escreveu e relatou que é necessário o ser humano ser transformado. Transformado como, pastor? É eu e você entender que essa transformação que ela tem que acontecer em mim e em você, é uma transformação que ela vai trazer para dentro da minha casa algumas coisas que vai fazer com que o mundo não aproxime tanto. Essa transformação ela vai trazer para dentro da igreja, se eu e você viver essa transformação, ela vai trazer para dentro da igreja uma certeza de que após essa transformação que acontecerá em mim e em você, as obras lá do mundo, elas não vão entrar e vai nos dominar. Elas podem até chegar, pode até entrar, mas eu e você não será dominado em tempo nenhum por essas coisas que estão vindo. Porque é muito interessante quando nós olhamos e a palavra nos fala, o som começou a ficar um pouquinho agressivo, viu? E a palavra nos fala sobre, mas experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos e vamos entender, para que eu e você venha experimentar qual é a vontade de Deus, nós conhecemos, e se nós formos historiar a Bíblia, nós vamos ver que quando Deus cria, Ele cria imagem e semelhança. Nós vamos ver que em todo o tempo a vontade de Deus é que eu e você estejamos e permaneçamos a fazer de acordo com a vontade dEle. Quando nós pensamos em ser imagem e semelhança de Deus, imagem, eu e você parecidos com Deus. Semelhança, ter um amor parecido com o de Deus, ter atitudes parecidas com a que o Senhor teve, ter atitudes parecidas com as atitudes de Jesus. E nós olhamos e já entendemos que eu e você temos facilidade para fazer, pelo menos parecido com o que aqui está relatado. Experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ter uma transformação em nós mesmos. A Bíblia nos relata sobre o ser humano querer tirar um cisco do olho do outro, tendo no olho dele uma trave. Quando nós entendemos que há muitas pessoas querendo transformar novas pessoas, mas não estão querendo transformar através do Evangelho, estão querendo transformar através daquilo que pensa, através daquilo que acha. Não, nós precisamos transformar pessoas, mas nós precisamos transformar através da palavra de Deus, através das nossas atitudes, através do Espírito Santo que vive em mim e em você, através do nosso testemunho. Nós precisamos mostrar para pessoas que o mundo tem que parar lá do lado de fora, para que eu e você venha entender a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. A agradável vontade de Deus para com a nossa vida é uma vontade de que eu e você exercesse no nosso dia a dia um amor para com o nosso semelhante, para com os nossos amigos, para com as pessoas do nosso convívio. É para que eu e você pudesse saber o momento de estender a mão, o momento de chegar em alguém e admoestar na palavra, assim como Paulo nos instruiu. Mas nós precisamos entender, não tem como ensinar pessoas se não deixar Cristo trabalhar em nós, para que eu e você venha a aprender. Não tem como instruir pessoas se nós não deixarmos a palavra de Deus fluir na nossa vida e começar a aplicar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso convívio, lá no nosso trabalho, porque é muito simples falar aquilo que está na palavra, aquilo que está relatado, mas não é muito simples deixar fluir na nossa vida. É muito fácil falar Jesus te ama, mas não é muito fácil amar. É muito fácil olhar para o ser humano e dizer, você não está dentro da vontade de Deus, mas não é muito fácil querer deixar a palavra fazer a mudança e a transformação na nossa vida, no nosso coração. Quando nós olhamos, eu estava ali sentado meditando e pensando sobre o hino que foi cantado ainda há pouco. Lance fora essa ansiedade. É muito interessante, nós estamos vivendo o tempo da ansiedade, da depressão, o tempo da dificuldade, o tempo do ser humano em qualquer coisinha começar a se embaraçar. Isso não é algo que está acontecendo com um ou dois ou três, não, está acontecendo com milhares de pessoas, e nós entendemos que o Evangelho de Cristo, ele nos dá uma direção para eu e você aprender com a palavra e desviar de muita coisa lá no mundo e vencer essas adversidades, vencer essas setas que o inimigo tem lançado e que muitos crentes estão se dobrando em meio às dificuldades, né? Vamos ler a palavra. Encontra para nós 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 e 14, e vamos continuar meditando. Você que está com a sua Bíblia, vai procurando, vai olhando, vai lendo, para confirmar aquilo que nós estamos falando. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 e 14, por favor. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores de vossa ignorância. Amém? O verso de número 14, ele nos relata para eu e você não nos moldar sobre as coisas lá do mundo, não aceitar na nossa vida essas coisas que estão vindo de encontro com a nossa vida, com a nossa casa. Quando nós olhamos para um relato da carta de Pedro, nós temos que entender que a Bíblia está nos ensinando, ela está nos mostrando que eu e você, como filhos obedientes, não vamos nos curvar a essas coisas. Pastor, mas lá no mundo está lotado de todas essas coisas, mas a Bíblia diz que eu e você não somos do mundo, nós somos de Cristo. Pastor, mas lá fora está tendo demais todas essas coisas, mas eu e você precisa correr de tudo isso, porque Paulo escreveu que a nossa morada não é aqui, e sim lá no céu. Quando eu e você olha para as dificuldades, para as coisas
coisas que estão vindo, não vamos nos curvar para as dificuldades do mundo, não vamos nos curvar para aquilo que está vindo através do ser humano ao encontro de mim, de você. É eu e você entender que nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, nós estamos aqui para fazer a vontade de Cristo e para que homens venham a aprender comigo e com você e aprender o caminho de se entrar na Nova Jerusalém. Aprender para onde nós estamos caminhando. Nós não estamos caminhando para permanecer na terra, nós estamos caminhando para entrar no céu, nós estamos caminhando para não fazer a vontade do homem carnal, e sim a vontade de Deus. Nós estamos caminhando para fazer tudo aquilo que Cristo nos instruiu, para que mais e mais pessoas venham a se agrupar a nós. Vamos mais. Êxodo, capítulo 23, verso 2, por favor. É necessário que eu e você comece a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 23. Êxodo 23, verso 2. Não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa, modificando a ação após muitos, distorcendo o julgamento. Glória a Deus. Observa-se que a Bíblia nos dá uma direção novamente. Não é necessário que eu e você se agrupe a muitas pessoas. Aqui nós estamos falando sempre em versículos isolados. Não é necessário que nós venhamos a se agrupar a muitas pessoas para acompanhar a maioria. Não é necessário que eu e você venha testemunhar ao lado da maioria, mas sim ao lado da verdade, ao lado daquilo que vai fazer a vontade de Cristo Jesus. Quando você olha, é um falso testemunho que aqui está falando no livro do Êxodo. Fala sobre um falso testemunho, a injustiça. Quantas pessoas, às vezes, nós estamos em um grupo de 10, de 15, mas tem ali um grupo de 40, 50 pessoas, e muitos estão olhando e pensando que essa maioria é que vai fazer a diferença. Não, quem vai fazer a diferença é aqueles que estão caminhando na presença de Deus, e aqueles que estão se preparando dia após dia, se encontrando todas as manhãs pronto para entrar no céu, se encontrando toda tarde pronto para entrar no céu, se encontrando em todo o tempo pronto para testemunhar aquilo que é a vontade de Cristo. Aquilo que é vontade de Cristo, porque a minha e a sua vontade, ela tem que prevalecer após a vontade de Deus na nossa vida. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Cristo Jesus para com a minha vida, para com a nossa vida, para com aquilo que nós estamos fazendo. Observa-se que quando nós planejamos, nós fazemos um planejamento e por muitas vezes nós queremos executar sem apresentar para Deus. É muito simples de se entender. Aquilo que você apresenta para Deus, em muitas vezes, antes de você começar a executar, ele já para por ali mesmo e não acontece. Mas está apresentando para Deus e Deus não aprovou. Mas por muitas vezes, quando você não apresenta para Deus, você faz, projeta e faz todas as coisas, pensando que você está no controle da situação. Mas a potente mão de Deus, quando você projeta e não apresenta para Ele, Ele fica olhando. Às vezes você está errado, mas Ele permite acontecer para você entender. Coloca tudo nas mãos de Deus. Deixa Deus agir em primeiro lugar na situação.
Deixa Deus controlar toda essa situação para que você venha a caminhar segundo os passos que Ele projetar para você, segundo a vontade dEle para com a sua vida, segundo a vontade dEle para com a sua família, porque aquilo que eu e você projeta, se a vontade de Deus não estiver, não tem bênção em tempo nenhum. O meu projeto, o seu projeto, na maioria das vezes, não é o projeto de Deus, né? Você já pensou se tudo que nós pedíssemos para Deus, tudo que a humanidade pedisse para Deus, Deus fizesse na hora? Pensa comigo, é ou não é? Tem gente pedindo todas as coisas. Eu sei que tem pessoas que oram diariamente e não ora para o bem da sociedade, ora já pensando em outras coisas. E nós precisamos entender essas coisas, que tem muita coisa que acontece no nosso meio, que ela não está enquadrada na vontade de Deus. Ela não está de acordo com a perfeita e agradável vontade de Deus para com a nossa vida. Pastor, por que aquilo assim deu errado? Porque a vontade de Deus não estava lá. Pastor, por que isso não está dando certo? Porque talvez a vontade de Deus não está aí. Por que nós estamos vivendo dificuldade? Porque não colocou na presença de Deus para que a vontade dEle venha acontecer de acordo. Espera tudo no tempo de Deus, espera acontecer uma coisa após a outra. Tudo tem um tempo determinado, embaixo na terra e em cima no céu. E a determinação, ela é por Deus. Paulo escreve e deixa simples demais para mim e para você entender. É uma boa, perfeita, agradável vontade de Deus para com as nossas vidas, para comigo, para com você. Agora nós estamos olhando para todas as coisas, olhando para bens materiais, olhando para um novo trabalho, olhando para um novo carro, olhando para tudo que você pensar no mundo, e estamos esquecendo da vontade de Deus. Será que a vontade de Deus hoje é essa? Será que a vontade de Deus tem se enquadrado nisso? É necessário apresentar para Deus e esperar nele para acontecer. Vamos mais. Romanos capítulo 8, verso 29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. É simples de eu e você entender a fala de Paulo. Simples. Aquele que já foi criado lá no início, a semelhança. É só entender que eu e você precisamos colocar eu e você no lugar certo. Criatura, semelhança, imagem, aquele que tem em todo o tempo o dever de reconhecer Cristo como o Criador, como o Salvador, como um da Santíssima Trindade, que esteve no momento da criação, e que eu e você somos um entre muitos, que Cristo é o primeiro, que Jesus é a cabeça, que Jesus está no controle, que Jesus está para nos ensinar em todo o tempo. É necessário eu e você colocar Cristo em primeiro lugar na nossa casa, colocar Cristo em primeiro lugar no nosso trabalho. Não, pastor, lá no meu trabalho tem que ser o patrão. Que ser o patrão, meu irmão, tem que ser Cristo em primeiro lugar o tempo todo, porque sem Ele no controle da situação, nem você e nem o patrão permanece de pé. Tem que colocar Cristo em primeiro lugar lá na sua casa, porque sem Ele a sua casa cai. Tem que colocar Cristo em primeiro lugar aqui na igreja, porque sem Ele você desvia. Tem que colocar Cristo em primeiro lugar em todo o tempo por onde você caminhar, porque sem Ele você é tendencioso a cair. Tendencioso a cair. Tem que ser Cristo em primeiro lugar. Não, pastor, eu gosto demais dos meus filhos, não tem jeito. Irmão, misericórdia.
ama o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Não é ao contrário, não é olhar para as coisas lá de fora e depois olhar para Cristo. Não, Cristo precisa ser enxergado em primeiro lugar em todas as situações da nossa vida. Não é colocar todas as coisas e, se sobrar um tempinho, depois Cristo. Não. Sabe por que eu gosto muito de estar falando aqui sempre assim? Vamos iniciar novamente uma oração pela manhã, pela madrugada. Sabe por quê? Para eu e você colocar Cristo em primeiro lugar em todos os dias da nossa vida. Quando você levanta lá na sua casa pela manhã e você já pensa que você vai vir aqui fazer um momento de oração, tirar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos de oração, você está colocando Cristo no controle da sua casa novamente, você está colocando Jesus no controle da sua família novamente. Nós estamos vivendo dificuldade, as pessoas têm uma canseira, tem ou não tem? As pessoas têm uma dificuldade de colocar o joelho no chão, ficar com o joelho dobrado 20 minutos, meia hora. Irmão, perde um pouquinho do seu tempo de sono, vem para a igreja, dobre o seu joelho, receba de Deus o renovo todas as manhãs, coloca a sua presença, a sua família na presença de Cristo e deixa Ele trabalhar para que tudo venha a ser moldado, né? Para que venha a ser moldado. Agora nós estamos querendo moldar todas as coisas com a nossa força. Não é assim não. Quem vai moldar, quem vai preparar, quem vai trabalhar é Cristo. Quem vai convencer, quem vai mostrar o que é certo, o que é errado é Cristo. É você começar a dobrar o seu joelho, falar com Ele e deixar Ele trabalhar, né? Agora nós fica aconselhando, toda a vida aconselhando. Talvez nós estamos aconselhando com o mesmo conselho durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não. Nós temos que jogar um pouco dessa falta de coragem para cá, deixa de banda essa falta de coragem e corre para os pés de Cristo, busca pela presença dEle, que seja por 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, mas venha, fale com Ele, joga toda a sua ansiedade nos pés dEle e deixa Ele conduzir o seu dia, conduzir a sua semana, conduzir o seu mês, conduzir o seu ano, estar no controle daquilo que você tem feito, porque a vontade dEle é que tem que prevalecer, não é a minha, não é a sua. Não adianta eu e você ganhar o mundo inteiro, não adianta, né? Eu estava ali ouvindo o louvor e perder a nossa alma. Por que perdeu a alma? Não é porque deixou de adorar a Cristo e ficou 24 horas no trabalho. Não é porque deixou de adorar a Cristo e ficou o tempo todo correndo atrás de uma coisa, de outra, para aqui e para ali, e todas as vezes de vir para o culto de ensino não tem tempo. Não tem tempo de ir. Pelo amor de Deus, meu irmão, de que jeito que você vai ensinar algum dia se você nunca sentar aqui e aprender por 10 minutos, por meia hora, por 1 hora? Que jeito que ensina? É ou não é? De que jeito? Né? Nós aprendendo, estando aqui no culto de ensino, toda terça-feira nós ainda é fraco, não sabe ensinar. E como que nós vamos melhorar um pouquinho para poder falar alguma coisa? Né? O tempo vai passando, a idade vai chegando, e toda essa correria, todo esse tropelo que nós estamos vivendo, daqui uns tempos nós vamos ver que ele está sendo em vão. Em vão. Isso não vai adiantar de nada. Pastor, mas eu ganhei muito dinheiro e agora está tudo diferenciado aqui na minha casa. Isso não vai resolver nada na sua vida lá na frente. Se a mão de Cristo estiver estendida, o ensinamento é que o pouco com Ele é muito, e o muito sem Ele é nada. É importante Ele estar no controle. O muito sem Cristo na minha e na sua vida não vai adiantar de nada, mas o pouco, se Cristo estiver no controle, com certeza vai ser bênção na minha casa, vai ser bênção na sua casa. Mas é entendendo, pastor, é pouquinho demais, não tem problema. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é aquele que multiplica,
Ele é aquele que pode fazer todos os milagres nas nossas vidas. Ele é aquele que entra na situação e transforma. Às vezes nós olhamos para dificuldades que vivemos e pensamos que não tem jeito, não tem condição. Mas não é do jeito que nós pensamos. Para Cristo sempre tem condição. Para Cristo sempre vai ter jeito. Pastor, mas o senhor não sabe como que está meu casamento. Coloque esse casamento na presença de Deus e para de ficar conversando. Não, pastor, mas tem que resolver na conversa. Tem nada, meu irmão, esse negócio de ficar conversando demais, isso vira só converseiro sem futuro. É só você colocar na presença de Deus e deixar essas conversas de banda e deixar ele entrar na situação, que ele entra de lá para cá e vai restaurando, vai modificando, vai trazendo de volta o amor, vai mudando toda a situação. É no instante, tudo está diferente. Você nem sabe de que jeito que se resolveu a situação. O importante é que quem resolveu é aquele que é perfeito, é aquele que está no controle e quer mudar a situação, né? Agora o cidadão, tem muita gente que é desse jeito, infelizmente. Ele quer resolver de qualquer forma, tem que se resolver. Eu não dou conta de deixar essa situação desse jeito. Vai cair a casa, mas não vai resolver, né? É necessário Cristo em primeiro lugar. Vamos mais. Vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 13, verso 15. Glória a Deus. Tem muita coisa na nossa vida que não é resolvido com conversa. Tem muita coisa na nossa vida que é resolvido com silêncio, com espera em Deus. Ah, pastor, mas e se esperar e não se resolver? Coloca na presença dele e espera nele para você ver se resolve ou não. É no momento certo ele traz a estratégia. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Glória a Deus. Qual é o exemplo em que Cristo deixa para mim e para você? O exemplo em que é vindo da parte de Cristo, um exemplo de amor, um exemplo de olhar para o ser humano cheio de pecado, cheio de defeito, e não julgar, e não condenar. Um exemplo de olhar para o ser humano que recebeu o milagre, mas que em tempo nenhum agradeceu. Um exemplo de ver uma mulher que é pega em adultério e agora está ali na frente dele, e baixar a cabeça e olhar para o ser humano pecador, igual eu, igual você, e dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Esse é o exemplo que Cristo deixou para nós. Mesmo ele sendo perfeito, mesmo ele sendo sem nenhuma mancha, ele se colocava igual a nós, carne, mas ele vencia todas as adversidades. Se você for historiar, você vai ver que o Evangelho de Mateus, quando Cristo sai da oração, a primeira coisa é ser tentado. Ele ora 40 dias e 40 noites, e agora ele é transportado para ser tentado pelo inimigo das nossas almas. Ele tem que passar no teste. Agora ele está na posição, ele tem condição. Todas as tentativas que o inimigo lança, ele vence através da palavra. Todas elas, ele tem uma palavra para combater, até o momento em que o inimigo das nossas almas tem que bater em retirada, e agora ele será alimentado. Quando nós olhamos para cá, nós vamos pensar em alguns ensinamentos que a Bíblia nos traz. O Salmo de número 37, se não me falha a memória, o verso 3, ele fala assim: e verdadeiramente serás alimentado, a parte B do versículo.
Quando nós olhamos para cá, nós vamos entender que vem um contexto, que você vai olhar, chega lá no verso 5, ele vai falar assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. É interessante de eu e você entender que se nós pegarmos uma diretriz com a palavra do Senhor, entendendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida, e colocar e deixar Cristo trabalhar seguidamente naquilo que nós estamos fazendo, porque tem gente que chega o tempo, se casa, mas o casamento não permanece na presença de Cristo. Tem cidadão que arruma um trabalho, mas o trabalho dele não é em tempo nenhum consagrado a Cristo. Tem muito cidadão que recebe o salário todo mês, mas em tempo nenhum ele recebe e fala: opa, eu vou tirar aqui uma parcela aqui que a Bíblia me ensinou. Ninguém está obrigando e ninguém obriga ninguém a dizimar, mas eu vou tirar aqui uma parcela aqui, que essa aqui é para a casa de Deus. Quanto cidadão não agradece a Deus, não entende o que a Bíblia ensina, não olha para aquilo que é a palavra do Senhor, mas quando dói a unha do dedão, ele fica doido, falando que Cristo não está vendo ele, falando que Cristo não está mais fazendo milagre na vida dele, falando que Deus se esqueceu dele. Irmão, pera lá, que tanto que você tem lembrado de Deus, que tanto que você tem deixado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus acontecer na sua vida, que tanto que você tem olhado para Deus e entendido que Deus é acima de todas as coisas, que tanto que você tem olhado para Deus e entendido que todos os domingos, quando você passa por aquela porta, é mais uma oportunidade que Ele te deu para você, mais uma vez, falar glória a Deus. É uma oportunidade que Ele nos dá. Quando nós colocamos o pé no chão pela manhã todos os dias e respira, é uma oportunidade que Ele está nos dando. É eu e você entender que a perfeita e agradável vontade de Deus é você olhar e entender Cristo falando assim: ó, o inimigo não veio senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Essa é a vontade de Cristo para com as nossas vidas. O inimigo vai trabalhar, vai batalhar, vai querer fazer eu e você cair, mas Cristo vai estar o tempo inteiro com a mão estendida, falando: aquele ali está indo para o trabalho, mas ele já falou comigo hoje. Aquele ali levantou cedo e saiu para ir para o trabalho, mas a casa dele ficou entregue nas minhas mãos. Ele está indo para a igreja agora, mas a casa dele, ele está levando toda para a igreja. Ele está apresentando, ele está deixando eu fazer a minha vontade na vida dos dele. Ele está indo para a igreja confiando que eu estou cuidando da casa dele. É eu e você entender que mesmo na dificuldade tem que entregar para Cristo e deixar Ele trabalhar. Aleluia. Agora nós quer a mão de Cristo estendida, é a nossa vontade ter a mão de Cristo estendida sobre nós o tempo inteiro para nos abençoar, mas nós não estamos querendo andar debaixo do mandamento, debaixo daquilo que Ele falou, debaixo daquilo que ficou para nós, né? Pensa num negócio complicado, não é não? Aqui dentro, maravilha, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Aqui dentro, só alegria, mas quando passa o portão para fora, a palavra nos ensinou que nós não podemos nos unir com aquela multidão que vai testemunhar o contrário. A palavra nos falou ainda há pouco que nós não podemos nos agrupar a essas pessoas, nós temos que estar com Cristo, mesmo que seja só 2 ou 3. A palavra diz que aonde estiver 2 ou 3, Ele está no nosso meio. Então não precisa se preocupar, não precisa apavorar, não, tem que ter 150, 200, 300, não, meu irmão, se tiver 2 ou 3, Cristo está no meio, estando eu e você na presença dEle, buscando a presença dEle, reverenciando a Ele todos os dias, fazendo a vontade dEle, a mão dEle está estendida e operando Deus, quem impedirá? É entender o tempo inteiro, a palavra nos ensina, nos instrui, né?
olhamos, estamos lendo, estamos aprendendo, toda terça-feira um ensinamento, cada um melhor do que o outro, a palavra nos instruindo, mas ela está fluindo? A palavra nos ensina que tem que acontecer uma renovação em nós, para depois acontecer uma renovação por nós. É a palavra de Deus que nos ensina. Você tem que ser renovado, você tem que ser trabalhado, moldado, para depois a sua casa ser moldada, para depois os seus amigos ser moldados, porque eles serão moldados de acordo com o seu testemunho, eles vão ser moldados de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que você retirar daqui e transmitir. É necessário. Qual é o meu testemunho perante a sociedade? Eu estou olhando para as pessoas e dizendo: Deus abençoe a sua vida quando eu pago a minha conta? Eu estou olhando para as pessoas e falando a paz do Senhor em qualquer lugar que eu entro? Porque tem gente que tem dificuldade de falar a paz do Senhor em qualquer lugar. Tem gente que tem dificuldade de transparecer que ele é um cristão, ele é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem muita gente com essa dificuldade, né? Não, falaram isso e isso para mim esses dias, pastor. Eu acho bom quando os outros falam, porque aí eu sei que eu estou incomodando, eu fico satisfeito quando está falando. Pensa num negócio bom, é você saber que o fulano de tal olhou para o fulano e o ciclano, falou paz do Senhor ali, e ele ficou incomodado com aquele negócio aí que é bom, porque Cristo está transparecendo no meio de nós. É necessário que eu e você venha diminuir, e é necessário que Cristo venha aparecer nas nossas vidas. É necessário que eu e você não tenha status em lugar nenhum, mas é necessário que o nome do Todo-Poderoso venha aparecer em todos os lugares que eu e você passar. É necessário que eu e você continue da mesma forma, continue pequenino, continue só com a nossa humildade, mas é necessário que Cristo todos os dias venha ser maior para mim, maior para você, venha ser mais poderoso, venha transmitir mais e mais para as pessoas. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito, e aquele que vive em mim é maior do que todas as coisas, e ele transforma lá fora. Agora, eu e você que transmitimos, somos, a imagem e semelhança. Precisamos entender isso. Transmitir o brilho do Espírito Santo é necessário entender. A casa dele é aqui. A casa dele é aí, em você. Pastor, e como que faz para esse negócio acontecer? É necessário que você entenda que essa casa precisa ser limpa, e só quem pode limpar essa casa é você. Só quem pode limpar essa casa sou eu. Só quem pode limpar todas essas casas são esses homens. Essa casa precisa estar limpa, porque é necessário que as pessoas lá no nosso trabalho olhem para mim e para você e digam: aí há um crente, aí há um cristão que pode orar por mim, aí há um crente que pode estender a mão e Deus vai agir quando ele estender a mão e falar. Aí há um crente que tem um testemunho diferenciado, mas nós estamos transmitindo, nem sempre aquilo que é a vontade de Deus. E é necessário eu e você colocar Deus em primeiro lugar, transmitir o brilho do Espírito Santo que vive em nós, e entender. Paulo escreveu que era necessário que o homem, o obreiro, o homem, buscasse pelos melhores dons. Irmão, vamos dobrar o nosso joelho,
Vamos buscar o dom da palavra, vamos buscar o dom de fazer melhor todos os dias, vamos buscar aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele reparte e dá a cada um segundo o dom do Espírito Santo, segundo aquilo que você tem buscado. Continua buscando, continua na presença, continua fazendo a vontade, porque Deus está no meio de nós e Ele pode mudar a sua casa. Ele está no meio de nós e Ele pode mudar a situação que você tem vivido no seu trabalho. Ele está no meio de nós e Ele pode fazer com que você venha entender melhor a vontade dEle. Ele pode fazer. Vamos ler mais para nós encerrar. Abra a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. E vamos ler do verso 3 ao verso 10 para nós encerrar. Não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir as nossas crianças.